Bom, meus irmãos, vocês já ouviram falar, né, sobre a grande tribulação, sobre o Apocalipse, sobre as duas testemunhas do Apocalipse, que hoje elas já estão na Terra. Muitos ainda não entenderam isso até os dias de hoje. Por incrível que pareça, uma nasceu na América do Norte, uma na América do Sul, e a fuga para as montanhas. Pois bem, meus irmãos, se vocês ainda não ouviram até os dias de hoje o que vai acontecer, o que está por vir sobre a grande tribulação, então fique nesse vídeo, acessem os demais vídeos que vai ser deixado na descrição desse vídeo também, para que vocês, conforme o Messias disse, conhecereis a verdade vos libertará. Então, muitos ainda pregadores, falsos pastores, esses líderes religiosos, eles insistem em dizer que quando iniciar a grande tribulação, as pessoas vão ser arrebatadas, igual um Gasparzinho camarada, igual uma borboleta que sai voando para o céu. Pois bem, meus irmãos, eu sinto muito em dizer, mas isso é uma pura mentira. O sistema foi criado juntamente com todas as religiões para enganar as pessoas. Isso mesmo, se vocês aí ainda acreditam que vai haver um arrebatamento quando começar a grande tribulação, leiam corretamente as escrituras, pois isso é teoria do sistema religioso que foi implementado para enganar vocês. Mateus capítulo 24, de verso 15 diz: Quando, pois, virdes a abominação da desolação, de quem o profeta Daniel mencionou, estiver no lugar onde não era para estar, então que o leitor entenda. Então os que estiverem na Judéia ou nas grandes cidades, fujam para os montes. Pois bem, meus irmãos, não vai ter arrebatamento antes da grande tribulação, como muitos pregadores dizem. Esses falsos profetas estão aí para enganar vocês. Leiam corretamente, interpretam as profecias finais. No Mateus aqui, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 15, diz que vai haver uma grande fuga para as pessoas que vão ser salvas, que é para as montanhas, lugares altos. Então, meus irmãos, Mateus capítulo 24, versículo 29, aqui prova muito bem disso, que diz: E logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então aqui as Escrituras dizem bem claro que quando o Messias vier nos últimos dias, vai ser depois da grande tribulação. Não vai ser antes da grande tribulação, como muitos dizem por aí. Então, a verdade que eles não querem que vocês saibam é essa. Ah, mas a tribulação será de 7 anos, igual muitos líderes religiosos pregam por aí. Então vamos ver. O Messias diz, Mateus capítulo 24, Quando, pois, virdes a abominação, a besta, o anticristo, de quem o profeta Daniel mencionou, então que o leitor entenda a profecia de Daniel. Vamos lá em Daniel conferir essa profecia? Então vamos em Daniel no capítulo 12, especificamente falando. Pode ler o capítulo inteiro, mas vamos ler aqui a chave que o Messias falou. No versículo 11. E desde o tempo em que o sacrifício diário for tirado e colocado a abominação da desolação, haverá 1290 dias. Então, a partir do momento em que a besta se manifestar nessa terra, o seu reinado, só vai haver 1290 dias do reinado dela. No versículo 12, diz bem claro: Bem-aventurados ou feliz aqueles que esperam e conseguem chegar até os 1335 dias. Por quê? Bem-aventurados, verão o Messias voltando nas nuvens. Então, meus irmãos, Daniel capítulo 12, versículo 12. A tribulação será de 1335 dias. A qual nesse tempo dos anos 1335 dias, quando se iniciar então o primeiro dia de tribulação na terra, vocês devem entender a profecia de Daniel, do Apocalipse e do Messias falando sobre o fim. Vocês têm que montar o quebra-cabeça. Primeiro dia de tribulação, até 1335 dias o Messias volta no final. Então, começou hoje a grande tribulação. No primeiro dia, vão ter de reinado da besta 1290 dias. Daniel capítulo 12, de versículo 11.
Falando agora das duas testemunhas que estão descritas no Apocalipse, no capítulo 11, aqui especificamente no versículo 3, diz assim: darei poder e autoridade para as minhas duas testemunhas, e elas profetizarão 1260 dias vestidas de pano de saco. Então entendam, meus irmãos, a partir do momento em que começou a grande tribulação, terá 1335 dias totais, aonde do primeiro dia até os 1290 dias a besta vai reinar. Durante o primeiro dia até os 1260 dias será o reinado das duas testemunhas, que vai confrontar a besta e o falso profeta. E lembrando que aqui no Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 6, diz assim: a mulher, porém, que é a igreja, é a noiva do Messias, as pessoas que não fazem parte das religiões, que são virgens. A mulher, então, fugiu para um lugar deserto, aonde Deus já havia preparado um lugar para que ali ela fosse alimentada durante 1260 dias. É o mesmo tempo das duas testemunhas, ou seja, iniciou a tribulação hoje no dia 1, por exemplo, primeiro dia de tribulação, todos devem sair das grandes cidades e fugir para as montanhas. O Messias falou isso. Não sou eu que estou dizendo. As Escrituras dizem. O Messias falou isso. Então não tem arrebatamento, meus irmãos. Antes da grande tribulação haverá uma grande fuga para que as pessoas sejam protegidas nesses lugares durante 1260 dias. Então no Apocalipse 11, onde relata sobre as duas testemunhas, aqui no contexto diz que elas vão pregar durante 1260 dias. Elas têm autoridade entre o céu e a terra. Tudo foi entregue nas mãos desses dois homens que estarão aqui na terra. Ou seja, se vocês ainda não entenderam quem são esses dois homens, que um foi enviado para a América do Norte em nossos dias atuais e o outro foi enviado para a América do Sul, entendam de uma vez, meus irmãos, esses homens já estão entre nós. Eles já estão anunciando a verdade há mais de 10 anos. Isso se comprova aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 12, de versículo 4, onde diz: porém a mulher, ou seja, a igreja, ela recebeu as duas asas de uma grande águia, para ela poder voar para o seu lugar no deserto, aonde ela seja ali sustentada durante 1260 dias, longe do dragão e da serpente, ou seja, dos anjos caídos. Nessa época aqui, o Apocalipse diz que essas duas asas da grande águia, o entendimento, ou seja, as duas testemunhas, elas vieram um período antes de se iniciar a grande tribulação, para anunciar a verdade, para que a mulher se prepare antes, para que quando iniciar a tribulação, ela fuja para um lugar deserto, onde ali o nosso Pai já preparou um lugar para que ela fosse segura durante 1260 dias. Então essas duas testemunhas, elas iniciou a pregação da verdade um pouquinho antes de começar a grande tribulação, conforme Apocalipse 12, 14. Por que eu digo isso? Porque se elas não viessem antes anunciar as boas novas, a verdadeira face do Evangelho, das Escrituras, ninguém se salvaria. Então, as duas testemunhas já estão na terra hoje, anunciando as boas novas, e muitas das pessoas ainda não reconheceram e não acreditaram nelas. Por isso que as pessoas vão ter que ficar na tribulação para pagar o preço e ouvir as duas testemunhas, para que também seja salva e tenha direito de fugir para as montanhas. Então, voltando ao raciocínio, que a gente estávamos conversando sobre as Escrituras, das profecias finais, do Apocalipse, do profeta Daniel, vocês que ficaram e não acreditaram nas duas testemunhas antes, vocês têm uma salvação também para conseguir. Porém, vocês só vão conseguir entrar nos lugares preparados, nas montanhas, quando as duas testemunhas forem mortas, conforme Apocalipse 11 diz. No lugar onde elas vão ser mortas, a besta e o falso profeta vão matar elas, e assim os seus corpos ficarão expostos na grande praça. E não vai ser permitido sepultá-los, esses dois homens, conforme Apocalipse 11. Seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também foi crucificado seu Senhor. E durante 3 dias e meio,
homens de todos os povos, tribos,